Boa tarde, nonos, né? Estamos aqui para mais uma aula, continuando, né, nesse caso, com a correção das orações adjetivas. E hoje nós teremos aula dessa forma, né? Via YouTube, aula gravada, certo? Então, nós ficamos na segunda questão, mais especificamente na letra D, só que eu vou repetir, né, as questões A, B e a C. O enunciado diz: observe a imagem e reescreva os períodos completando as lacunas com as orações adjetivas, né? Então, essas respostas que eu darei serão apenas, como é que eu posso dizer, sugestões. Se vocês fizerem com outros exemplos, né, completando de outra forma, mas que tenha sentido, né, que seja completando realmente a frase e que tenha o pronome relativo, né, mais o verbo, então estará certo. Letra A. O barco foi encontrado na areia da praia. Não é isso? Então, nós temos que completar essa oração. Vai ficar como: o barco foi encontrado na areia da praia, onde cresci, né? Vocês sabem que onde é um pronome relativo que indica lugar. Eu poderia substituí-lo por que, né? Pelo pronome relativo que cresci. Não estaria errado. Se você colocou alguma outra coisa, como eu sei que vocês colocaram, que a gente estava corrigindo na aula passada, está correto. Letra B. O barco foi encontrado na areia da praia, né? A mesma oração, só que agora você vai introduzir a oração adjetiva, onde tem esse quadrado aí no meio, depois de barco, né? Então, vai ficar como: o barco que naufragou ontem, né? Então, eu incluí isso aí, que naufragou ontem, onde tem esse quadrado, não é isso, gente? Então, ficou, a oração adjetiva é essa: que naufragou ontem, não é isso? Foi encontrado na areia da praia. Letra C. O lixo é uma agressão ao meio ambiente. Vamos introduzir mais uma oração adjetiva. O lixo que se acumula na areia da praia, é isso? Tudo isso aqui, né? Isso daqui até aqui é a oração adjetiva, certo? Não precisa seguir esse modelo aqui, não. Não é isso assim, o mesmo exemplo não, mas tem que ter o pronome relativo, tem que ter verbo. Não é isso, gente, para ser oração. Letra D. A poluição representa sérios riscos à saúde do homem. Então, nós introduzimos essa oração, que é provocada pelo homem. Então, vai ficar: a poluição que é provocada pelo homem está entre vírgulas, por quê? Porque é uma oração subordinada, adjetiva, explicativa, não é isso, gente? As demais são restritivas, pois não tem vírgula. Representa sérios riscos à saúde. O sérios riscos é a sua saúde. Letra E. A poluição dos mares representa sérios riscos à saúde das pessoas. A poluição dos mares representa sérios riscos à saúde das pessoas que vivem da pesca, né? Essa é a sugestão, né? Isso, que vivem da pesca. F. O lixo da praia precisa ser recolhido. Qual foi a oração que nós introduzimos? Essa oração adjetiva. O lixo da beira da praia, que vem se acumulando há meses, precisa ser recolhido. Não é isso, gente? Então, a sugestão é essa. Vamos agora para a quarta questão. Quarta não, gente, desculpem. Terceira. Não é isso? Esse texto
esse texto explicativo, ou desculpem, expositivo, as orações adjetivas são uma ferramenta muito eficiente para a transmissão de informações, contribuindo significativamente para a ampliação do conhecimento do leitor. Pensando nisso, leia o artigo abaixo. Então, o artigo é mais uma vez falando sobre o deserto, né? Como surge um deserto, certo? Então, temos uns espaços, né? Isso que eu achei melhor que vocês colocassem as letras. Vocês lembram que eu disse, ó, gente, coloquem as letras, que as letras irão representar a frase. Não é isso, gente? Eu achei mais difícil dessa forma aqui, colocando números, certo? Então, eu acho melhor vocês colocarem lá. Então, como é que vocês vão fazer? Para fazer essa daqui, vocês terão que ler a quarta questão, né? Ela é de acordo com a quarta questão. Não é isso? Aí, tendo com base as informações, depois de ler o texto, é claro, como surge um deserto. Com base nas informações que você captou neste capítulo sobre desertificação e o que vimos sobre as orações adjetivas, identifique em quais lacunas do texto as orações a seguir devem ser colocadas. Né? Eu prefiro que vocês coloquem as letras, né? A, B, C ou D. Então, onde você colocar a letra, né? Onde você colocar a letra, representa a oração adjetiva, não é isso? Então, a sequência é essa: B, C, A e D. Letra B, certo, gente? Quinta questão. Assinale o item que apresenta a oração subordinada adjetiva explicativa. Gente, de longe a gente já sabe qual é, né? Porque a única que tem vírgula é essa, né? Meu irmão, que mora em Petrolina, tá explicando quem é esse irmão, né? Ele tem muitos irmãos, não é isso? Mas é que a gente tá falando. Ele tá explicando que aquele que mora em Petrolina está doente. Sexta questão. Assinala a opção em que houve erro de classificação da oração destacada. Aqui, como eu falei para vocês, aqui não relata só oração adjetiva, não. Também relata oração substantiva, né? Que a gente estudou antes dos pronomes relativos ainda, né? Não é só adjetiva, não, que tem aqui, não. Então, se vocês tiverem dúvida em relação às orações substantivas, voltem lá no conteúdo de orações substantivas. Certo, gente? Aqui, então, quer que você veja, né, e assinale com erro. Nunca se esqueça disso, né? Isso, gente. Aí aqui, eu até já expliquei essa questão, né? Jurei, né? Que oração completa. Cadê o sujeito? Está subentendido, ele está oculto, eu, né? Ele está escondido aqui, ó, na desinência. Ei, não é isso? Então, ele é eu. Eu jurei que nunca... Então, aqui é um verbo, não é isso, gente? Então, isso aqui, essa oração... se refere a esse verbo, né? Isso completa antes de imaginar do sentido do verbo, né? Então, que tipo de verbo é esse? Que jura algo, né? Então, jura o quê? Que nunca viajaria de avião. Não é um simples complemento do verbo, não é um simples objeto direto. Por quê? Porque tem conjunção e principalmente verbo. Então, isso aqui é uma oração, não é isso? Uma oração. Que tipo de oração? Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta? Esse aqui é um verbo, que é um verbo transitivo direto. E se isso aqui fosse um simples complemento, seria o quê? Um objeto direto. Mas como tem oração, né? Como tem verbo, então ele vai ser oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Essa letra A está correta. Letra B. Muitos criticaram os costumes que mudamos, né? Então, aqui, muitos criticaram os costumes, sentido completo, né? É diferente dessa. Eu jurei o quê? Então, essa daqui a gente já sabe que isso aqui é uma qualidade, isso aqui está qualificando quais os costumes, né? Os costumes que foram mudados, né? Então, isso aqui a gente já sabe que é uma oração subordinada adjetiva. Restritiva ou explicativa? Restritiva, né? Porque, como eu falei, está restringindo, né, aos costumes que foram mudados, né? Então, aqui está certo também, letra B. O agricultor tinha, letra C, o agricultor tinha certeza. Aqui, certeza é um nome, a certeza, não é isso?
Aí de que, a preposição de que encontraria terras férteis e clima ameno. Será que a oração, essa oração destacaria a oração subordinada adjetivo completivo nominal? Isso aqui é um nome, não é isso? Isso aqui não está completo no sentido do nome, certeza? Então, obviamente, é um complemento nominal. Vocês sabem que os complementos nominais, eles completam o sentido de nomes, né? Quais são eles? Quais são eles? Os adjetivos, não é isso? Os substantivos e os advérbios. No caso aqui são nomes. Eu até digo para vocês que lembrem de asa, né? A de adjetivo, S de substantivo e A de advérbio. Então, sim, ela é uma oração substantiva completiva nominal. Letra D. As terras que se tornaram arenosas podem ser recuperadas. As terras podem ser recuperadas. Então, isso aqui está qualificando. Antes de mais, nós está qualificando as terras, né? Quais são as terras? As produtivas? Não. As arenosas, né? Que são cheias de areia. Então, isso aqui é uma oração. Isso aqui é um pronome relativo. As terras quais se tornaram arenosas, sim, é um pronome relativo, né? Então, se isso aqui está qualificando a terra, isso aqui é um pronome relativo. E aqui nós temos um verbo, então isso aqui é uma oração adjetiva. Agora, ela é restritiva ou explicativa? Aqui ela é restritiva, e aqui está dizendo que ela é explicativa. Por quê? Cadê a vírgula? É isso. Isso aqui está dando o sentido de que isso aqui, ela, na verdade, está especificando, né? Está restringindo o sentido apenas a essa terra e não explicando, né? Simplesmente por causa da vírgula. Então, se não tem vírgula, é restritiva. E a letra E está errada, né? Então, a certa é a letra C. Não vou explicar a letra E, né, gente? E agora nós vamos para explicar mais uma vez o uso da vírgula, né? Isso nas orações adjetiva. Nem precisa explicar isso, né, gente? Porque eu já expliquei. Mas vamos revisar, não é isso, gente? Então, aqui nós temos pontuação das orações subordinadas adjetivas. Eu vou explicar o assunto, gente, não é isso? Eu vou explicar o assunto, mas, logicamente, quando vocês forem ler novamente, vocês terão que marcar. Gosto muito que você marque o marcador, aquilo que você considerou importante, não é isso? Eu gosto, porque quando eu for ler de novo, eu já sei o que é que realmente importa e vou ler só aquilo que realmente importa. Não preciso ficar lendo tudo, né? Então, vamos lá. Lógico que vocês já sabem como é que a gente pontua, né? Então, vamos lá. As orações subordinadas substantivas adjetivas se diferenciam em dois tipos. Então, assim se diferencia ou se classifica em dois tipos. Elas podem ser restritivas ou explicativas, certo? Essa diferença se dá, evidentemente, a partir dos sentidos que elas expressam, isto é, se restringem ou explicam o sentido do termo a qual se refere. Então, tem sempre o termo, que na maioria das vezes é o substantivo, que vai explicar ou especificar, que é a palavra, o substantivo a que ela se refere, né? Na fala, né? Já falei até isso também em outra aula. Na fala, a oração subordinada, substantiva, explicativa é separada da oração principal por uma pausa. Na fala, né? Na fala você entende pela pausa, né? Na escrita é identificada pela vírgula ou travessão duplo, né? Se tem uma vírgula antes e depois, se você em vez de vírgula quiser colocar um travessão, você coloca um travessão antes e depois. Por isso travessão duplo, não é isso? Por esse motivo, é comum dizer que uma das diferenças entre as orações explicativas e as restritivas é o uso da vírgula, né? As explicativas vêm separadas da oração principal por vírgula e as restritivas não.
Então, aqui nós temos um exemplo. Isso aqui não é difícil de jeito nenhum, gente. Não é isso? A mesma frase, né? A mesma frase. A única diferença é a vírgula, que também vai mudar o sentido. Não é isso? Porque quando eu digo, ó, Maria mandou um beijo para seu filho que mora no Canadá. Aqui eu não houve pausa. Então, aqui está restringindo. Não é isso, gente? Ou seja, Maria, ela não tem só um filho, né? Ela está se referindo àquele filho que mora no Canadá. Então, aqui está restringindo apenas aquele filho que mora no Canadá. A outra, Maria mandou um beijo para seu filho. Que filho? Que mora no Canadá. Nesse segundo caso aqui, Maria tem apenas um filho. E ela explicou, né, onde esse filho mora, que é no Canadá. Então, a vírgula faz com que você dê uma pausa, e essa pausa, não é isso? Se refere à explicação de quem é esse filho, de qual é esse filho, onde está esse filho, que ninguém nunca viu, não é isso? No Canadá. Então, aqui não é difícil da gente entender. Então, aqui está a mesma explicação que eu acabei de falar, não é isso, gente? No primeiro período, entendemos que Maria tem mais de um filho e que mandou um beijo para o que mora no Canadá. Já no segundo, entendemos que Maria tem apenas um filho, que ele mora no Canadá. Então, a vírgula faz isso, não é isso, gente? Não é difícil de entender, é só você prestar atenção, não é isso? No sentido. Primeiramente no sentido, certo, gente? Que cada uma das duas orações traz. A restritiva e a explicativa. Nessa parte aqui, né, que já é como é que eu posso dizer, atividades sobre a pontuação das orações adjetivas, a atividade ela é iniciada com um texto, não é isso? O título é Deserto do Atacama. Paisagens do espaço, secura e poucos sinais de vida, né, lá nesse deserto, certo, gente? Então, onde fica esse deserto? Não é isso? O deserto do Atacama, ele está localizado no Chile, né? Ao norte do Chile, certo? E vai até a fronteira com o Peru. Então, ele é um deserto muito grande, né? Diz que é um dos mais altos que existe, quando eu estava pesquisando sobre ele. E aqui nesse texto, nós temos aqui uma, digamos assim, uma descrição desse deserto, não é isso? Aí diz assim, difícil ver sinal de vida ao redor da paisagem, de pedras e areia. O único barulho ali nos próprios passos é o do vento, que chega frio, com um leve gosto de sal. Vocês sabem, né, gente, que principalmente à noite, né, os desertos são frios, muito frios, apesar de ser muito quente à noite, ou muito quente durante o dia, à noite é muito frio. Certo, gente? Então, aqui eu vou querer que vocês leiam esse texto direitinho, com paciência, marcando se necessário, pesquisando também, né? Se for o caso, e respondam a primeira questão, que só tem ela, né? Desse texto só tem a primeira questão, não tem outras questões, não. E depois vocês vão para o encerramento, é isso? O encerramento do capítulo 3. Com mais um texto relativo a deserto. Assim surge um deserto. Aqui ele não está especificando qual deserto, mas no geral. Como surge um deserto? Certo, gente? Então, existem características para surgir um deserto, né? Digamos que a Terra não nasceu assim com um deserto, ele surgiu com o passar do tempo. Não é isso, gente? Então, esse texto, que ele é muito ilustrativo, não é isso? E segue passo a passo, fala sobre como surgiu um deserto, certo, gente? E depois de ler, entender, reler e reentender,
né? Bem, eu gostei desse texto, que ele é bem ilustrativo. Vocês vão responder as questões, certo, gente? Não vou mostrar porque eu sei que vocês são espertos e vão acabar tirando prints, né? Então, seria bom fazerem pesquisas, certo? Também sobre palavras novas. E responder direitinho, certo, gente? Então, a aula foi essa, mas eu quero que vocês respondam tudo direitinho, que na próxima aula a gente vai corrigir, certo, gente? Eu vou deixar especificadozinho logo abaixo desse encerramento que vocês terão que fazer, certo, gente? Então, eu acho melhor deixar especificado, porque tem questões que não é necessário fazer, certo, gente? Então, tenha uma boa aula e até a próxima. Cheiro na bilota do hoje, gente.